Gênesis capítulo 1, quero ler alguns versículos neste capítulo e queria falar com vocês nessa noite sobre... Eu ouvi uma palavra ontem com o pastor Júlio César, né, que lá de Foz do Iguaçu ministrou para os pastores ontem aqui, e ele citou uma palavra sobre jardim, que Deus tem um jardim para nós, que Deus tem colocado no jardim, e aquilo ficou no meu coração. E quando eu preparava algumas coisas, eu fui atrás de ver. Tem muitas situações de jardins na Bíblia, mas eu separei pelo menos 3 e 4, quando fala de jardim. E eu sinto nessa noite, queridos, que Deus quer nos trazer de volta esse jardim no nosso coração, amém, queridos? O jardim foi perdido pelo pecado, queridos, mas Deus o trouxe de volta através de Jesus, amém? E nessa noite nós queremos tomar posse e fazer com que nós possamos adentrar neste lugar, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, ela era sem forma e ela era vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou, e veio a manhã, e encerrando o primeiro dia. Vamos parar um pouquinho por aqui, queridos. Tem algo que a gente precisa compreender de como que estava essa terra que nós habitamos hoje. A palavra de Deus fala que no princípio Deus criou os céus e a terra ela era sem forma e ela era vazia, e uma escuridão estava nas profundezas, a escuridão cobria as águas profundas, mas o Espírito de Deus ele movia sobre as águas. Mas Deus, com a sua voz, com o poder da criação, que só Ele tem, amém, queridos? Criar é só Deus, ninguém consegue mais criar nada, o único que é criador é Deus. E Deus diz: haja luz, e houve luz, e a escuridão cessou. Mas a escuridão ainda estava presente na terra. Por quê, queridos? Porque aquele que era o anjo da luz, Lúcifer, lá no céu, ele foi expulso do céu e mandado para a terra. E ele, na terra, ele passou a ser o quê? O príncipe das trevas. Então as trevas só estavam com ele, porque onde Deus diz haja luz, houve luz, amém, queridos? Deus falou que haja luz na tua vida, amém? Então nós vamos cuidar, né? Amém, queridos? Há vários textos da palavra de Deus, e um que o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar um cuidado. Ele falou: tome cuidado para que a luz que você acha que há em você seja trevas, porque senão grandes trevas serão. E o que ele está dizendo, querido? Está dizendo que aquilo que traz uma escuridão, aquilo que traz essa nebulosidade, essa escuridão mesmo, é o príncipe das trevas, que é Satanás. Ele é o príncipe das trevas, porque aonde está Jesus, aonde há Deus, ali há luz, amém? Amém, queridos? E não tem como ter o compartilhar de trevas com luz. A luz sempre venceu, sempre vencerá, porque ela é vencedora. Aonde chega a luz, as trevas se dissipam. E nessa hora, esse texto eu quero começar por eles, para dizer isso, queridos. Deus disse: haja luz, e houve luz, amém? Aonde Deus está, tudo pode transformar, Ele muda tudo, amém, queridos? Então há uma esperança para nós, amém? Deus, Ele entra e transforma as nossas vidas, amém, queridos? A terra era sem forma, escuridão cobria. Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, quero correr um pouquinho, porque vocês sabem tudo o que aconteceu, né? Nós fizemos o primeiro dia, daí no segundo dia Deus criou as plantas, criou tudo, os animais, terceiro dia, quarto dia, no sexto dia, Deus fez o quê? O homem, depois Deus descansou. No capítulo 2, queridos, é onde que eu quero falar sobre essa parte do jardim. Capítulo 2, versículo 8 diz: e o Senhor Deus, Ele plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que Ele havia criado.
O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro desta terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus deu uma ordem, lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza você morrerá. Queridos, o que nós vemos na palavra de Deus já no início, no princípio de todas as coisas? Tudo que Deus cria é perfeito. Amém, queridos? E aqui nós vemos que Deus criou toda a natureza, criou todas as coisas. Não havia chovido e também nem precisava, porque a Bíblia fala que Deus fazia com que brotava água do solo para irrigar, e aquilo irrigava toda a plantação. E aquilo que para nós, talvez nós conhecemos, quando se fala jardim do Éden, para nós mesmos, principalmente quando se fala jardim para você, sempre vem na nossa memória, o que na nossa mente é jardim, é lugar de flores, né? Um jardim com gramado e flores. Queridos, mas para aquele pessoal daquela região não é flores apenas. E aqui nós vemos que Deus colocou ele no jardim, e nesse jardim tinha muitas árvores frutíferas. Tanto que nós fomos lá para Israel, e um dos guias que estava lá, ele realmente fala que lá para aqueles lados, né, para nós aqui jardim é flor. E todo o pessoal que tem, quando se fala de jardim, fala de fruto, de frutificação, de árvores frutíferas. E nós percebemos que quando Deus faz algo para nós, Ele faz algo para que nós possamos nos deliciar. Tanto que a palavra Éden significa o quê? Delícias. A palavra Éden significa delícias. Ela fala assim, é o deleite. Jardim do Éden, um lugar de se deleitar, um lugar de você se deliciar com tudo que tem. E essa versão que eu estou lendo da Bíblia, da NVT, diz que Deus colocou o homem no jardim, preparou e colocou o homem no jardim, onde tinha frutos deliciosos. Por isso que o nome foi dado de Éden, jardim do Éden, lugar de delícias, lugar que era a provisão de Deus. Imagina, querido, se Deus faz tudo perfeito, imagine ainda um lugar que é perfeito sem pecado. Será que a gente consegue compreender, queridos? Porque hoje nós vivemos e nós citamos algo debaixo de um mundo que nós vivemos, onde o pecado está aí. Mas quando Deus colocou Adão e Eva neste lugar, não havia pecado. Havia provisão de Deus e a criação de Deus. Tudo perfeito, maravilhoso. E é interessante que Deus criou todas as coisas, e Ele fez um jardim. E às vezes quando nós pensamos jardim, pensamos que é o jardim que tem no teu bairro, assim, né? Você já pensa assim. Queridos, mas a Bíblia fala que para ter frutos variados, diversos frutos que nós conhecemos, para a nossa região é um tipo de fruto. Você vai lá para o norte, tantos frutos tem para lá, não é verdade? Você vai para outro lugar, tantos frutos. Então, queridos, Deus falou que várias espécies de árvores frutíferas. Você imagina o tamanho desse jardim, queridos? A nossa cabeça é tão limitada para pensar que um jardim é o quê? É uns 10 por 10, 15 por 15, ou por mais que você pense, até num alqueire até. Mas é um jardim que eles podiam andar. Você imaginou hoje, se você pensar nisso, você andar o dia inteiro e você podendo pegar aquelas frutas de todo o jardim? É o que Deus preparou, queridos. E é algo que é tão interessante nós pensarmos, que o nosso Deus, Ele não muda. Como Ele fez para Adão e Eva, Ele quer fazer para mim e para você. Mas não se trata hoje de coisas naturais. Muito mais Deus quer nos dar, nos encher com coisas espirituais. Amém, queridos? Quem quer ser abençoado, queridos? Né?
Quem sabe o que é bênção? O que é bênção, gente? Você quer ser abençoado, mas você sabe o que é bênção? Liberar para prosperar. E eu posso dizer assim, que bênção, querida, é você estar onde a mão de Deus está. Se você está debaixo da mão de Deus, tudo que Ele tem para fazer, tudo que Ele pode criar, Ele coloca sobre você. O nosso Deus é que Ele fala, olha, se você andar comigo, nada vos terá falta. Davi declarando isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar, Ele me guia, Ele me entrega, Ele me faz. E o próprio Davi declarou que ele foi moço, e agora ele já era velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar necessidade. Por quê? Porque Deus é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, é um Deus que está com a sua mão sobre nós. E hoje nós vamos tomar cuidado, queridos, porque o próprio Jesus, presta atenção, queridos, Deus pegou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Por causa do pecado, nós perdemos muita coisa, querido. Mas em Deus há um tempo de resgate. Em Deus sempre há momento de novos começos. Se você perdeu muita coisa na tua vida, querido, de não desfrutar. E presta atenção, queridos, que quando a gente fala de desfrutar, então, a primeira coisa que vem na mente da gente é conta bancária, é dinheiro. Porque a prosperidade do ponto de vista de Deus não tem a ver com a área financeira apenas. A prosperidade do ponto de vista de Deus, ela tem que ver com o nosso espírito, alma e corpo. Tem a ver com uma saúde plena. Tem que ver com a nossa alma e os nossos sentimentos, pensamentos controlados por Ele. Isso vem a ser prósperos. Amém, queridos? As finanças é um detalhe que Deus coloca aí, queridos. E nós vamos entender que, por que é tão forte isso? Porque o diabo, ele quer adoração, e toda adoração no mundo tem um custo, tem um preço alto, e sempre vai envolver fama, poder, e onde ele chega, ele coloca escuridão, as pessoas não conseguem enxergar. E Adão e Eva pecaram, e nós vamos ver aqui, querido, nesse texto, o que trouxe escuridão novamente para eles. Capítulo 2, que nós pegamos o versículo 8, falou, né? Nós citamos aqui que Deus colocou Adão e Eva nesse jardim que Ele havia criado. O Senhor Deus fazia brotar do solo água. E Ele falou, olha, comam liberalmente de todos os frutos, mas eu vou deixar uma ordem para vocês. Fala assim comigo, uma ordem. Queridos, um jardim que tem milhares de árvores, milhares de coisas. Deus falou, eu só deixo para vocês uma ordem. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Não façam isso. Agora, um detalhe que me chama a atenção, queridos, é que Deus colocou no centro desse jardim, no centro, olha lá, no meio do jardim, queridos, o que estava no meio do jardim? Repete, o que estava no meio do jardim? Tá, o específico, quantas árvores tinha no meio do jardim? 2 árvores, no meio, a árvore da vida, que representava quem? Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a ordem de Deus para Adão e Eva? Não coma. Queridos, presta atenção, a árvore da vida não estava no canto, a árvore da vida não estava no extremo. Aonde que estava a árvore da vida? No centro. Onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Estavam perto. Mas a única ordem de Deus não foi assim, não coma da árvore da vida. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que foi a única árvore que eles não comeram. Se eles comessem da árvore da vida, eles teriam vida eternamente. Mas eles decidiram por quê? Porque deu atração aos olhos e porque ouviram vozes estranhas. A Bíblia fala que a serpente mais sagaz de todos os animais veio e falou com a mulher. Na verdade, quem estava falando com a mulher através da serpente era quem? Satanás, trevas, o enganador, aquele que pega uma verdade, aquilo da criação e deturpa. E ele veio e conversou com Eva. Oi, Eva, o que Deus disse para você sobre essa árvore?
Não, Deus, e Eva repete, você vai ver no texto ali, Eva repete. Porque muitas vezes você fala, não, mas Deus falou com Adão e Eva não estava nem sabendo, não. Eva repete para a serpente, falou, olha, Deus falou que nós podemos comer de tudo. Ele só nos proibiu de comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que nós comemos, nós vamos morrer. A serpente, não é bem assim, árvore. Deus sabe. Ora, se você comer, você vai ser igual a Deus. E a Bíblia, você pode ler depois, que a Bíblia fala que Eva falou, olha, era uma árvore que era desejável, atraente aos olhos, e ela tomou e comeu, e depois que ela comeu, ela foi, deve ter ido procurar, porque Adão não estava ali, ela procurou Adão, não sei, a Bíblia não cita a conversa dos dois, mas ela ofereceu a Adão, eu comi, olha, eu não morri, come você também, e Adão pegou e comeu. E toda a situação que envolveu, queridos, porque neste momento o pecado que estava somente em Satanás, que caiu do céu, ele ali começou a entrar na raça humana, através de uma palavrinha que se chama desobediência a uma ordem. Deus nos dá ordens, querido. Fala para quem está falando, olha, Deus te dá ordem. E a ordem de Deus é essa, se obedecer. Há um texto da palavra de Deus que diz que vocês comerão o melhor da terra. Agora, se desobedecer, a maldição te pega. E você está totalmente separado daquilo. Queridos, é exatamente o que aconteceu. Ele colocou no meio e eles não comeram da árvore. E é tão lindo, queridos, tem tantos detalhes que a gente vê no começo que se a gente fosse falar a respeito do rio, Deus colocou um rio que regava, e o que tinha nesse rio, querido? Um braço dava para um lugar, uma cidade, e aquele lugar existia ouro, e a Bíblia fala, e esse ouro era o mais puro. Outro braço ia para tal lugar, queridos, fala de fartura, de Deus preparando algo tão tremendo, queridos. Agora eu quero falar algo para você em nome de Jesus. Deus não mudou. O Deus que tem esse jardim para nós é tremendo, querido. E eu te falo uma coisa, nós estamos aqui no meio de um jardim. Se você souber usufruir desse jardim, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na tua casa e através de você, queridos. Mas Ele coloca ordens para nós, se obedecermos. Se obedecermos. E o que aconteceu, queridos? Eu notei até pelo menos 3 coisas. Capítulo 3. Agora, antes de ir para o capítulo 3, é importante nós entendermos essa frase que Deus falou, queridos. Quando Deus ordenou, versículo 16 e 17, capítulo 2. Coma à vontade. O versículo 17. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer... Deus não falou assim, ó, talvez você vai morrer. Qual que é a palavrinha? Certamente, é certo que morrerá. Só que Adão e Eva, quando viram, eles achavam que era uma morte física, natural. Não. O que morreu foi aquela ligação com Deus de bênçãos sendo direcionadas para ele, de uma mão do Deus que é perfeito. A morte foi espiritual. E o que ocasiona isso, querido? No capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 10. Já que nós citamos, né, vamos até desde o versículo 6, né, que diz para a gente, para talvez se alguém ainda não leu esse texto ainda, nós vamos ler agora. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também o comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo porque eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto você viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: olha, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore do fruto, a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó você voltará. Queridos, que tragédia. E aqui acontece, queridos, havia 1000 maravilhas. A Bíblia não fala quanto tempo o homem estava ali caminhando no jardim, comendo fruta, até que Eva foi enganada, e também o seu marido automaticamente. Mas aqui no capítulo 3, versículo 10, falou que 3 coisas ali, pelo menos que eu anotei aqui, queridos. Quando entrou o pecado, eles começaram a ver as coisas, eles se esconderam. Segunda situação que eles tiveram, queridos, que aqui é o primeiro lugar que eu queria que entrou isso. Adão, ele falou assim: eu tive medo. Olha de onde está a raiz do medo, queridos. A raiz do medo, ela vem por uma desobediência à ordem de Deus. Tive medo do Senhor. Escondi porque eu tive medo. Porque eu estava nu. Todo aquele conhecimento, queridos, toda aquela bênção que tinha foi tirado por causa de uma... Queridos, e não era... Talvez você podia falar: Deus, o Senhor colocou uma cartilha difícil demais, muitas regras. Queridos, qual que é a regra que Deus havia colocado para ele? Uma só: não come dessa árvore, filho. Nem toque nela, passa longe. Agora você imagina, queridos, que, presta atenção, um jardim que Deus faz, de repente ia passar num lugar assim: nossa, aquela goiaba vermelha ali, será que tem bicho nela? Não vou comer não porque está bichada. E de repente só tinha uma árvore. Queridos, o que Deus faz é perfeito. A melhor semente, é ou não é, queridos? O primeiro fruto de todos, a primeira árvore, queridos, não havia necessidade. Mas olha o coração do homem, queridos, sendo enganado, sendo manipulado. É um alerta totalmente para nós. Agora imagina hoje, queridos, onde tem tantas coisas buzinando para você, falando: não, vai, pega, vai, toca, não faz isso mesmo. O diabo, ele não mudou, queridos, a forma dele agir, ele mudou as estratégias com o andar do tempo, mas os oferecimentos que ele tem, a enganação que ele faz, a mentira que ele traz, é a mesma, sempre buzinando. Agora, como que eu posso não deixar que essas coisas entrem no meu coração e eu faça coisa errada? A palavra de Deus diz, provérbio: como o jovem poderá manter puro o seu coração e o seu caminho? A palavra de Deus é para mim e para você. Como pode conservar o coração puro, jovem? Como que vai fazer, queridos? A palavra já dá a resposta: observando a palavra, as ordens que Deus deu. Ah, mas como que eu fui cair nisso? Queridos, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque tudo que nós vamos tomar de decisão, se antes de tomar a decisão nós vamos para a palavra, nós não caímos.
Queridos, a grande solução para nós, a grande situação que tem que, glória a Deus, querido, que pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele enviou Jesus em resgate. E é por isso que cada um que entrega a sua vida para Jesus se torna o que? Uma nova criatura. Em Jesus as coisas se faz nova. Amém, queridos? Eu posso ter errado até aqui, mas em Jesus tem um novo caminho. Em Jesus tem uma nova chance. Ah, mas eu fiz tanta coisa, eu fiz coisas piores. Queridos, em Jesus, se eu parar agora e tomar uma decisão de abandonar minha vida de pecado, porque pecado é errar o alvo, queridos. Tudo que eu tenho feito até agora, se não está alinhado com a vontade de Deus, eu estou errando o alvo. Mas em Jesus, Ele me alinha e fala assim, ó, este é o caminho, anda por ele. Se você confessa e deixa, alcança a misericórdia, as coisas velhas se passaram, eis que eu faço sobre você coisas novas. Amém, queridos? E a bênção de Deus vem. Tem muitas pessoas que são enganadas por elas mesmas. Tem pessoas que falam assim, ah, mas aquela pessoa chegou agora, olha o que ela fez na vida dela, e olha, agora diz que está recebendo. Sim, queridos, porque se a pessoa fez o caminho de volta, entregou seu coração para Deus, limpou sua vida, Deus vai derramar. Agora tem pessoas que estão sentadas e ficam, não, mas eu sou um crente, eu vou, eu faço. Queridos, quando você olha para uma pessoa e critica, quando você olha e fala uma coisa, o teu coração está errado, é uma semente maligna. E não adianta ficar cantando para Deus, Deus derrama tu. Deus, eu não vou derramar, meu querido, porque eu não vou fazer minha unção perder, porque você está com o coração duro, você está manchado, eu não vou misturar com coisa que não agrada. Mas o coração quebrantado e contrito, queridos, Deus não despreza. Para revelar, para Jesus revelar, queridos, quando ele saiu do túmulo, para quem que ele, uma das primeiras pessoas que Jesus se revelou? Maria Madalena. Quem que era Maria Madalena antes? Uma das mulheres naquela época mais pervertidas que tinha, assim. Tinha tantos demônios. É isso ou não, queridos? E ele revela, mulher, olha, você tem sido curada porque você tem me buscado. E ela foi a portadora das boas notícias, que Jesus ressuscitou, trouxe vida. Amém, queridos? Não importa o que fez, não importa, o que importa, querido, é você reconhecer que aquilo é pecado, e entregar diante do Senhor e voltar à comunhão com Deus. Deus, eu quero um novo tempo contigo. E as coisas vão voltar, eu quero ter esse tempo no jardim, Senhor. Amém? E o que aconteceu, queridos? Olha, Deus, Ele é tão justo, tão puro, tão santo, que Ele poderia falar, Adão e Eva, olha, você não devia ter feito, cara. Mas agora pode voltar a comer do jardim. Pode voltar a comer das frutas. Foi isso que Deus fez, querido? Foi isso que Deus fez ou não? Queridos, da mesma forma, nós precisamos tomar atenção, querido. Eu sei que estou falando daquele tempo, tem muitas coisas que nós vamos tomar para hoje, para os nossos dias de hoje. Da mesma forma que Deus pegou Adão e Eva e falou, olha, eu vou colocar você no jardim. E Ele colocou. Da mesma forma que Deus colocou, o que Ele fez? Por causa do teu pecado, do teu coração, Deus pegou, tirou eles do jardim. Agora, pelo pecado de vocês têm consequência disso. O que você fez? Ah, foi a serpente. Serpente, você tem uma sentença. Mulher, você também. E aqui, queridos, eu não estou falando de coisas, mas não precisava ser, mas o texto que nós lemos fala que a mulher se tornou, aquela parte de submissão, de ser dominada, entendam, não é o domínio assim de opressão, mas ser dominada, e o marido ser autoridade por causa desse pecado dela. Mulher, você era para ser aquela, mas por causa do seu pecado, você não ouviu, você deu vazão no teu coração, você não vai dar ordem para o teu marido, vai te dominar. Queridos, e no mundo espiritual isso é sério, porque casamento é uma coisa, o marido é aquele que dá a última palavra. Ah, mas ele está fazendo, se ele deu a última palavra, meu querido, ele vai ter as consequências com Deus, como Adão teve. Mas a mulher é submissa ao seu marido diante daquelas ordens dentro do casamento. Consegue entender isso, queridos? Quão sério é as consequências de um pecado? Quão sérias é uma coisa que não vive. Então é melhor, por isso que a palavra de Deus fala que é muito sério, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu obedeço a palavra de Deus, mas Deus falou que não é para mim fazer isso. Ah, mas e se eu fizer só uma vezinha? Queridos, a Bíblia fala que Eva fez só uma vezinha.
a uma ordem de Deus. E olha toda a consequência. Deus colocou e Deus tirou. E Deus ainda fez algo. Deus falou, olha, quando eu virar as costas, ele vai voltar, porque Deus não vira as costas, ele sabe todas as coisas, ele sabia quando Eva estava lá pecando, ele sabe de tudo, aonde nós estamos, por onde nós passamos. Mas o que Deus fez? Na entrada do jardim, ele colocou um anjo, com uma espada que ficava girando o tempo todo, flamejante, para que ninguém entrasse e pudesse o quê? Eles tiveram a oportunidade de comer da árvore da vida, e não comeram. E Deus falou, nós temos que proibir igual, porque eles, o homem e a mulher, são conhecedores do bem e do mal como nós. Então eles não vão poder, se eles entrarem e comer da árvore da vida, eles vão viver nessa vida e não vai haver mais morte, vão viver eternamente nessa bagunça toda. E falou, agora você, eu vou te dar as ferramentas, te dar tudo, então você vai trabalhar para comer. Você vai comer do fruto do seu trabalho. E aí nós sabemos que foi as consequências que tiveram, os filhos, tudo. E nós vemos depois que o coração de um dos filhos estava correto diante de Deus. Abel e Caim tinham uma semente maligna no coração. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou o coração nem a oferta de Caim. Consequências, querido. Mas como poderia arrumar isso, queridos? E eu quero agora falar de um outro jardim, onde nesse jardim aconteceu algo fantástico, que nos traz o retorno para um lugar que nós podemos desfrutar de vida. Amém, queridos? Mateus capítulo 26, 36. Se você está anotando, né, todo esse mesmo texto, ele está em João capítulo 18, versículo 1, Lucas 22, 39 e Marcos 14, 32. Vai falar a mesma situação ali do Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. João 18, 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. Versículo 2. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, presta atenção, queridos. Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. O que eu quero dizer com isso? Pelo menos esses 2 textos, Lucas, como João também dizendo que era um lugar, Judas, quando foi, ele sabia que era um lugar que Jesus costumava a ir. E lá nós chamamos que é no monte lá das oliveiras, era o jardim de Getsemane. Muitas palavras falam que é o jardim de Getsemane. Jardim é um lugar onde não é de flores apenas, né? Frutos. Nós conhecemos lá um lugar. É claro que hoje, queridos, talvez até as oliveiras que tem lá não é oliveiras da época. Porque teve um rei há um tempo atrás que arrancou tudo, mas era um lugar de muitos frutos, era um jardim, era algo que tinha. E Jesus, como era de costume, ele ia para esse lugar, às vezes sozinho, às vezes com o discípulo, para orar. Jardim, queridos, um lugar de delícias, lugar de deleite, né? O jardim do Éden lá. E nesse jardim, queridos, aconteceu algo extraordinário, e a gente pensa que esse jardim, eu creio, queridos, que quando Jesus se retirava para orar, por exemplo, você quando se retira para orar, você escolhe o pior lugar, queridos? Qual que é o lugar que você mais gosta? E de repente aquele lugar que você mais gosta, você não prepara ele? E a Bíblia fala que era o costume de Jesus ir para este lugar, porque era um lugar tão lindo, devia ser um lugar tão lindo, tão frutífero, tantas frutas. E ali uma das coisas que mais existia na época, nesse jardim, porque jardim chamado Getsemane, Getsemane significa prensa de azeite. É um lugar que tinha vários tipos assim de azeitonas, né, nessas árvores frutíferas, e tinha um lugar, e é nesse lugar que Jesus foi. E a Bíblia fala que ele estava orando, queridos. E aqui aconteceu algo, né, que é sobrenatural. Um lugar, queridos, de decisão.
Assim como lá no Éden, lugar de delícias, teve um momento de decisão, na qual um homem e uma mulher falhou na sua decisão e entrou o pecado. Este momento de decisão, queridos, aqui, foi o momento de falar, ou fica como está, ou daqui para frente, vocês começam a guerrear de uma forma diferente, em vitória sobre todo o pecado, sobre toda a situação. E neste momento do Getsemane, queridos, lugar de decisão, lugar de onde foi nos proporcionado voltar a sonhar, mudar a vida e ter esse momento de escolhas, querido. Porque Jesus foi para este lugar, levou os seus discípulos e mais adiante ele levou Pedro, Tiago e João e falou, olha, fiquem vocês aqui, eu vou mais um tanto. Então imagina, queridos, que para ele deixar os discípulos num lugar, Pedro e João ficar em outro, era um jardim, imagina quantas plantações, frutas que havia naquela época ali, e Jesus andou mais um trecho, e lá naquele momento foi um momento que ele orou, ele se ajoelhou, se inclinou, e ali começou o tempo dele orar ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Dado um tempo, Jesus voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo e falou, vocês não podem nem velar uma hora comigo, vocês não podem orar comigo esse tempo. E se você pegar, eu não sei qual das, eu estava lendo as 4, não sei qual delas, que eu não anotei aqui, mas, e algumas delas diz que quando Jesus voltava, ele estava angustiado, e nessa angústia dele orar ao Pai, queridos, para você perceber que era uma angústia tão assim, que a Bíblia fala que os anjos vinham e confortavam Jesus. Havia um momento que os anjos vinham, e naquele momento de angústia, os anjos vinham para confortar ele, porque era um momento de decisão. E nesse Getsemane, que é o lugar de prensa, Jesus estava sendo de fato prensado, queridos, para tomar uma decisão, para que se a gente pudesse voltar novamente a desfrutar de tudo que há no jardim de Deus. E foi no momento de jardim, queridos, que a decisão foi tomada. Jesus voltou uma vez, 2 vezes para os discípulos, e na terceira vez ele já voltou e falou, olha, já está determinado, o traidor já está vindo. E quando Jesus sai, chega junto aos outros, ele estava com Pedro, Tiago e João, quando ele chega junto aos outros, a Bíblia fala que vinha soldados e uma multidão acompanhando, e na frente Judas, que chega e fala, Rabi, e dá um beijo nele. Jesus fala, Judas, com um beijo você me traísse. Se a gente acompanhar, queridos, um tempo antes Jesus está falando, olha, é chegado o tempo, é chegado o tempo, eu vou ser maltratado, eles vão tirar minha vida. Jesus sabia o que, queridos, Jesus não ficou sabendo, não foi uma notícia para Jesus ali no Getsemane, queridos, Getsemane no jardim foi um lugar de decisão. Jesus já sabia desde o começo o que ele haveria de passar, mas por tudo que ele passou naquele momento, aquele Getsemane era decisivo demais, querido. Por isso que ele passou por tanto aquele sofrimento. Mas quando ele já saiu do Getsemane, querido, ele já não saiu ainda com, e agora? Ele não ficou orando, Pai, ainda dá tempo, livra-me. Não, ele já sabia que lá o Pai já estava falando. Por isso que o Pai já enviava os anjos para estarem aqui, cuidando ali. E ali nós sabemos que Jesus foi preso, todo o sofrimento que ele houve, e lá na cruz do Calvário, de tanto sofrimento, ele liberou perdão para vidas, ele declarou uma palavra, e ele falou, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, está consumado, a Tua vontade, Senhor, está sendo feita, e nessa hora a vitória está nas Tuas mãos, Senhor. E Jesus entregou o seu espírito, morreu, nós sabemos que 3 dias, sexta, sábado e domingo, ele estava, para muitos acham que ele estava naquele túmulo, mas a Bíblia fala que enquanto ele estava lá muito, ele desceu até a porta, o inferno, que lá no Éden, Adão e Eva, pela sua desobediência, tinham entregado as chaves da morte na mão de Satanás. Jesus tomou as chaves da mão, você não tem mais direito sobre a morte, eu vim para ter vida. E Jesus rompeu com os grilhões da morte, ressuscitou ao 3º dia, trouxe vitória para nós, e fala que todos aqueles que creem nele, todos aqueles que se dobrarem diante do Senhor Jesus, receberão vida. Que vida é essa?
A vida que estava no Éden, que é Jesus, a vida que saiu do sepulcro, do túmulo, ressuscitou, e a vida que está em nós, queridos, amém? E ele fala para nós, olha, quem beber, quem comer deste pão, por isso que fala da ceia, é tão importante, quando nós ceiamos uns com os outros, nós estamos declarando, Senhor, eu estou de acordo com aquilo, a tua palavra é fiel para mim, é verdade, e eu quero obedecê-la à risca, porque eu não quero que o pecado tenha o domínio sobre mim, mas na tua palavra eu vou dominar, Senhor, amém, queridos? É isso que o Senhor tem para nós, queridos. No Getsêmani, momento de escolhas que foram decisivas, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia num texto, Apocalipse capítulo 22, presta atenção no que João relata. João teve essa visão do Apocalipse, algo que Apocalipse fala de uma revelação que foi dada e foi dado a esse homem, João, e ele transcreve isso. A partir do verso 1, João falou, olha, então o anjo me mostrou o rio de água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava do meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará ali, e os seus servos o adorarão, verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que, o que, queridos? Na minha versão fala, felizes aqueles que obedecem, que guardam as palavras do profeta registrada neste livro. E ele diz, eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas, e quando as ouvi e vi, eu caí aos pés do anjo que mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso, eu sou servo como você, e seus irmãos os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, adore somente a Deus. Em seguida ele disse, não lacre com o selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve, eu trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrada pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do trono, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da água de graça da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro, se alguém acrescentar algo, ou aquilo que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro.
Se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém, queridos? Quem quer participar, queridos? Quem quer comer da árvore da vida? Queridos, há um caminho, há um puro caminho, queridos. Essa árvore da vida está no nosso meio. E a palavra de Deus fala que quem comer dessa árvore, quem obedecer neste lugar, queridos, que é diante de Deus, não haverá mais maldição. Versículo 7 diz: felizes aqueles que obedecem às palavras das profecias registradas nesse livro. Quer ter felicidade, quer ser feliz? A Bíblia fala: felizes são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque se não obedecer, queridos, a mesma forma que Deus te colocou, o que Deus faz? Ele tira. Deus colocou Sansão para ser libertador. Sansão brincou, Sansão quis falar: Deus, olha, eu posso sozinho e tal. A Bíblia fala que quando Sansão levantou contra aqueles guerreiros, ele não percebeu que o Espírito de Deus já havia sido retirado dele. Davi, quando pecou, a oração dele, quando ele se arrependeu, falou: Senhor, não me expulses da tua presença, e não me retires o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da salvação. E a palavra, queridos, da salvação diz que quem crer, for batizado, será salvo. Precisamos desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Se o pecado entrar, queridos, precisamos tomar cuidado, porque pecado que é guardado, pecado que não é confessado, Deus pode falar: olha, a árvore da vida não. A árvore da vida é para quem é puro, para quem é santo, quem procura se santificar dia após dia, que entrega a sua vida ao Senhor. Queridos, rios de águas vivas, frutos tremendos Deus quer derramar sobre nós, mas isso é para os obedientes. Os obedientes, queridos. Versículo 12, ele diz: vem em breve, eu trago a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Versículo 14: felizes são aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Lavar as vestes, queridos. Lavar as vestes. Vira suas páginas aqui. Eu quero ler esse texto, depois encerrar com outro. Mas vá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. O verso 7. Apocalipse 2, 7. Você pode ler aqui também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, queridos. Ao vencedor. E eu quero encerrar nessa noite convidando você, queridos, a esse versículo 14. Se nessa noite você quer realmente tomar posse de ser feliz. Felizes são aqueles que lavam suas vestes. Porque quem lava suas vestes será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Lavar as vestes, fala: Senhor, olha, eu tenho feito muita coisa da minha vontade e eu tenho só entrado pelo cano. Mas nessa noite eu decido, Pai, colocar diante do Senhor. Me purifica, me lava dessas áreas. E me leva, Senhor Jesus, a ser limpo. Porque quem, pois, entrará, quem poderá estar no santo monte de Deus? Aquele que é limpo, de mãos, puro de coração, que não se entrega aos prazeres dessa vida, mas se entregam totalmente ao Senhor.
Satanás se aproveitou de apenas uma situação, queridos. E nós somos aqueles que vamos declarar nessa hora: Senhor, eu quero comer da árvore da vida. Eu quero ter minha mente voltada para o Senhor. Eu quero ler um texto depois para encerrarmos este momento, mas enquanto nós cantamos um cântico, querido, você que o Espírito de Deus falou no teu coração, e você nessa noite fala assim: olha, eu preciso lavar minhas vestes, eu preciso deixar essa alegria entrar no meu coração. Queridos, não há outra forma. Não há outra forma. A forma é quando nós nos abrimos ao Senhor. Ele sim nos dará o direito de estarmos na árvore da vida, de desfrutarmos dessa vida. Enquanto nós cantamos, que se você quer lavar suas vestes, lembrando, queridos, que não é nada de coisas naturais assim, são espirituais, são coisas que Deus tem colocado no teu coração. Você sabe o que Deus tem falado com você nessa noite? Eu quero convidar, enquanto nós cantamos um cântico, vem aqui à frente, se delicie e fala: Senhor, eu quero experimentar, eu quero ter minha vida saciada pelo Senhor. O Senhor tem tantas bênçãos que o Senhor tem falado na sua palavra. Queridos, na palavra de Deus tem tantas bênçãos, tantas promessas, tanto que o Senhor quer nos acrescentar, tanto que o Senhor quer multiplicar sobre as nossas vidas, mas talvez não está vindo, queridos, porque o nosso coração precisa estar limpo, queridos. Permita o Senhor realmente curar a tua vida nessa noite.